Boa noite, CBM. Não sei se vocês ouviram, uma coincidência, está tendo um culto aqui perto. Vocês ouviram? Algum culto aqui perto? Interessante que são as mesmas músicas que nós estamos tocando aqui. Isso é o Senhor operando, irmãos. Espero que todos estejam bem. Semana passada, nós demos início a uma nova série no livro de Romanos, falando sobre o Evangelho que transforma. Tivemos aqui a presença do pastor Sávio, dando início a essa série. Inclusive, esteve de manhã aqui com a gente, mais uma vez, participando do culto junto com a gente. E a nossa oração tem sido para que Deus, de uma forma muito extraordinária, poderosa, fale aos nossos corações. Estamos falando exatamente do Evangelho que transforma. E esse é o poder dele. O poder do Evangelho é de transformar as nossas vidas, e é isso que nós temos visto, começamos a ver semana passada. Semana passada, o pastor Sávio fez a introdução em Romanos, do primeiro capítulo, do versículo 1 até o versículo 17. Uma carta que foi escrita por Paulo, ali a igreja que se reunia ali em Roma. E nós vimos que Paulo ele se identifica, ele faz a sua apresentação, ele diz quem é o remetente, e o remetente é ele mesmo. Interessante que ele se apresenta como servo, e exatamente por isso nós percebemos o que o poder do Evangelho faz na nossa vida. Ele não se apresenta como alguém importante, como alguém proeminente, mas ele se apresenta como servo do Senhor Jesus Cristo. E essa é a marca já da transformação do Evangelho. Falou também sobre a intenção do apóstolo Paulo em escrever essa carta para aqueles irmãos. Fomos lembrados que certamente não foi Paulo o plantador daquela igreja, por isso ele desejava estar com aqueles irmãos, e ele escreve essa carta com a intenção de estar com eles para fortalecê-los e haver um fortalecimento mútuo entre eles, um compartilhar mútuo entre eles. E também vimos algumas instruções claras sobre o que é o Evangelho. E essa é a deixa para que ele continue escrevendo essa carta. Ele vai chegar no final, ali do versículo 16, versículo 17, dizendo, afirmando o que é o Evangelho. E é uma compreensão fundamental para que ele consiga continuar escrevendo essa carta. Com isso, eu quero te convidar a abrir sua Bíblia no livro de Romanos, no capítulo 1, a partir do versículo 18. Vamos ler do versículo 18 até o versículo 32. Eu vou pedir para que você abra a sua Bíblia e que você mantenha a sua Bíblia aberta. Romanos 1, 18 a 32. Abra a sua Bíblia física, abra a sua Bíblia no seu aplicativo e mantenha ela aberta. A palavra de Deus diz o seguinte, o texto também vai ser projetado na versão NVI. Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda a impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Porque, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e o coração insensato deles obscureceu-se. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem imortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram a coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras contrárias à natureza.
Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmos o castigo merecido pela sua perversão. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. Inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem a seus pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. Embora conheçam o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que a praticam. Vamos orar mais uma vez? Deus, muito obrigado pela tua palavra e suplicamos ao Senhor, suplicamos ao teu Espírito Santo que nos ilumine para que possamos compreender a tua palavra. Não só, Deus, compreender, mas aplicá-la também em nossa vida. Nós suplicamos ao Senhor isso e pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Como vimos, Paulo lhe começa a sua carta logo no início, definindo o que é o Evangelho. Se você que vai manter a sua Bíblia aberta, voltar um pouquinho aí no versículo 16, ele vai dizer que o Evangelho, ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E ele vai também dizer no versículo 17 que no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, de modo que o justo ele vive pela fé. E eu gostaria de propor uma pergunta para nós aqui. Uma pergunta que o próprio texto vai responder no desenrolar desses versículos. E a pergunta é: por que nós precisamos do Evangelho e da justiça que se revela nesse Evangelho? E a resposta para essa pergunta, queridos, vai revelar um lado escuro do homem, um lado sombrio do homem. Mas, ao mesmo tempo, nós vamos perceber que o Evangelho ele vem trazer luz a essa escuridão, porque, como nós já falamos, o Evangelho é o poder de Deus. E nós começamos a responder isso olhando para o texto. Nós precisamos do Evangelho, da justiça que se revela nele, por causa da ira justa de Deus. No versículo 18, vamos observar que essa ira, ela não será revelada no futuro. Não é um ato que vai acontecer, mas ela é revelada no presente. Essa ira é revelada, é um ato presente, ou seja, os seus efeitos são vistos hoje por nós podemos ver os seus efeitos. E com isso, feita essa primeira pergunta, eu quero agora propor duas perguntas, né, baseadas nessa primeira. Que nós vimos que nós precisamos do Evangelho por causa da ira de Deus, a ira justa de Deus por causa do pecado. E duas perguntas agora que me vêm à mente são as seguintes: por que essa ira ela se revela? E a segunda pergunta é: como ela se revela? E nós começamos a responder essa pergunta ainda no versículo 18. Observe, ela se revela por causa da impiedade e injustiça dos homens. Acompanhe na sua Bíblia. É a justa reação divina contra o pecado, a sua santa e amorosa resposta contra a perversidade humana. Queridos, todos pecaram contra um Deus santo. E a santidade de Deus, ela não coabita de modo nenhum com o pecado. É algo incompatível. Por isso, a sua ira, ela é justa. Todos pecaram contra um Deus eterno. Por isso, queridos, que o castigo é a morte eterna. A impiedade, que é mencionada no versículo 18, é exatamente a falta de amor a Deus. E a injustiça dos homens aponta para o comportamento humano errado, especialmente na sua relação com o semelhante. O pecado afetou a nossa relação com o Criador, que é uma relação vertical, e o pecado, consequentemente, afetou a nossa relação com os nossos semelhantes, a nossa relação horizontal. Agora, percebam que a ignorância
ela não será uma objeção plausível para justificar o homem diante de Deus. O texto diz que os homens, ainda no versículo 18, eles suprimem a verdade pela injustiça. Se eles suprimem, logo tais homens, eles conhecem a verdade, porque suprimir é ocultar a verdade, é obstruir, eliminar, extinguir essa verdade. O que Paulo está dizendo é que todos conhecem a verdade, mas a suprimem. Eles trocam a verdade pela injustiça. E isso, queridos, é um ato deliberado do homem. Uma decisão natural por causa do seu estado de inimizade com Deus após a queda. Antes do pecado do homem ali no jardim do Éden, a relação do homem e Deus era uma relação perfeita, era uma relação harmoniosa. Mas com o pecado, tudo ficou alterado, tudo ficou invertido, tudo ficou subvertido. E nós vamos vendo, já a partir do versículo 18, como esse homem, né, que pecou e por conta disso se afastou do seu Deus, do seu Criador, como ele passa a agir por causa da consequência do pecado. E nós vamos observar isso. Já começamos, aliás, no versículo 18, e vamos continuar observando a partir do versículo 19. Observem o que ele vai dizer a partir do versículo 19 até o versículo 21. Paulo vai deixar claro que todos, sem exceção, conhecem a Deus. E eu queria destacar alguns pontos importantes. Olha o versículo 19. Pois o que de Deus se pode conhecer, ou seja, então, é possível conhecer algo de Deus. Pois o que Deus se pode conhecer é manifesto entre eles. E o final do versículo diz, porque Deus lhe manifestou. Porque Deus lhe manifestou. O que vemos aqui é que é uma iniciativa do próprio Deus e não nossa. Isso demonstra, queridos, o quanto o pecado afetou a nossa vida, o quanto o pecado afetou a nossa relação com Deus. Nós já não podemos ter acesso a Ele, conhecer nada dEle. Somos incapazes de conhecer algo de Deus por nossa própria conta, a não ser que Ele mesmo se revele a nós. Versículo 20. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder, sua natureza divina, têm sido vistos claramente. Significa que todos os seres humanos, em todas as partes e em todos os tempos, têm conhecido Deus de eterno poder e de natureza divina, como diz o texto. Paulo enfatiza que isso tem sido visto de maneira clara, ou seja, é impossível negar a existência de Deus. É impossível dizer que não existe um Deus criador. Tim Keller, no seu livro Romanos para você, ele vai dizer o seguinte: todos sabemos que existe um Criador, de quem somos dependentes e a quem devemos prestar contas. Todos sabem, porque como diz o texto, Deus lhe manifestou. É o que diz o final do versículo 19. Continuando o versículo 20, ele vai dizer, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são o quê? Indesculpáveis. Isso quer dizer que a própria criação revela que existe um Deus criador. É impossível olharmos para todas as coisas criadas e não percebermos que existe um arquiteto, alguém que fez todas essas coisas. O Salmo 19:1 diz que os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama as obras das suas mãos. Essa revelação, queridos, através das coisas criadas, é o que nós chamamos, é o que nós conhecemos na teologia como revelação geral. Ela, por si só, ela não é capaz de salvar o homem, mas ela torna o homem indesculpável diante de Deus. Seguindo, versículo 21. Nós percebemos que tais homens, mesmo, como diz o texto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças. Antes da queda, o homem adorava o Criador. Agora, como diz o texto, não glorificam como Deus, nem lhe rende graças. E é isso que o pecado faz com a nossa relação com o nosso Criador. É esse afastamento que nós passamos a ter por causa do pecado. E a consequência disso, queridos, continuando no versículo 21, vai dizer que os seus pensamentos tornaram-se fúteis. E o que é tornar algo fútil? É tornar algo insuficiente.
insignificante, é tornar algo sem importância, é não levar algo a sério. O que ocupa o pensamento dos homens é aquilo que não tem valor, aquilo que não tem importância. Eles não levam a sério aquilo que é mais importante. Olhamos hoje para a nossa sociedade, para a nossa cultura, para o nosso tempo em que nós vemos homens e mulheres com pensamento fúteis, porque não dão valor, não valorizam o Senhor, não dão importância e muito menos levam o Senhor a sério. É isso que o pecado traz para a humanidade. Dizem até conhecer o Senhor. Se nós temos falado sobre isso aqui, se você for fazer um censo, se você for perguntar, se você for fazer uma pesquisa, perguntar, por exemplo, a 10 pessoas, você acredita em Deus? A grande maioria vai dizer sim, acredita em Deus. E muitos acreditam, essa é a verdade. Mas, como diz o texto, não glorificam como Deus e não lhe dão graças. É um conhecimento superficial do Senhor. E o texto vai dizer que as pessoas até conhecem, mas suprimem a verdade pela injustiça. A outra consequência é que o coração insensato deles obscureceu-se. Isso evidencia alguém que não está em seu juízo, que tem um coração privado da razão, alguém que está cego, teve o seu coração cegado. Por isso mesmo, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus e nem lhe renderam graças. E é por isso que a ira justa de Deus, ela é revelada aos homens. A causa disso é o pecado. Por causa do pecado, queridos, tudo ficou invertido. Vejam o versículo 22. Dizendo-se sábios, eles se tornaram o quê? Loucos. Eles pensam que são sábios, mas no fundo eles são loucos. Os homens podem ser notáveis, podem ser geniais, podem ser muito inteligentes, eles podem achar que são sábios, mas se recusam a reconhecer que existe um Deus todo-poderoso e soberano, porque eles suprimem a verdade pela injustiça, porque mesmo sabendo da existência de Deus, não glorificam como Deus e não lhe dão graças. Por isso perdem todo o propósito da vida e se tornam loucos. Tim Keller tem uma outra frase, na verdade uma pergunta, e ele logo em seguida traz a resposta. Ele diz o seguinte: o que acontece quando as pessoas se recusam a reconhecer Deus e dele depender como Deus? E ele responde: não paramos de adorar. Apenas mudamos o objeto da nossa adoração. E percebam, olha o versículo 23 e 25 da sua Bíblia, nós vamos ler, percebam como o pecado faz com que o homem ele inverta as coisas, faz com que o homem inverta a ordem das coisas. Versículo 23, olha a ordem invertida. Trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Versículo 25, trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram a coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Queridos, nós fomos criados para adorar. Aliás, não só nós, não só os seres humanos, mas toda a criação revela a glória de Deus. Nós fomos criados para poder adorar. E nós fomos criados para adorar o nosso Deus, o único Criador de todas as coisas. E se nós não adoramos o Criador, queridos, nós vamos adorar alguma coisa criada. Entendam, todas as coisas criadas são boas. Se nós olharmos ali em Gênesis, o relato da criação, Gênesis 1 e Gênesis 2, nós vamos perceber que Deus ele vai criando as coisas e vai dizendo que isso é bom. E ele cria mais alguma coisa e ele vai dizer isso é bom, e isso é bom. E ele cria o homem, e ele forma o homem e diz isso é muito bom. Mas essas coisas elas não podem ser as coisas mais importantes das nossas vidas. Porque nós devemos adorar somente a Deus. São coisas boas, mas que precisam estar nos seus devidos lugares. Adoração somente a Deus. Uma das 5 solas da reforma protestante vai dizer glória somente a Deus. Jesus sendo tentado pelo diabo ali em Mateus 4, e diante da oferta que ele faz ali dos reinos do mundo e do seu esplendor, se o adorasse, Jesus vai expulsar Satanás de sua presença e vai citar Deuteronômio 6,13, quando ele diz, adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Adoração somente a Deus.
Queridos, por vezes, de maneira até sutil, os homens adoram as coisas criadas no lugar do seu Criador. E é isso que o pecado faz com a humanidade. É isso que o pecado faz com o homem. Se no passado o homem, como diz o texto, adorava imagens feitas segundo a semelhança do homem imortal, hoje continua adorando as coisas criadas. Só mudaram, muitas vezes, o objeto de adoração. Vejam, hoje muitos adoram os seus empregos, as suas carreiras, as suas profissões, os seus corpos, os seus bens, as suas posses, os seus carros caros, seus filhos, suas esposas, seus esposos, seus pais, suas famílias, suas amizades e sua imagem. E eu listei 14 coisas aqui, que eu poderia listar muitas outras, e eu te pergunto, eu falei de alguma coisa ruim aqui? Eu falei de alguma coisa errada aqui? Não, queridos, eu só falei de coisas boas. São coisas boas dadas por Deus, mas todos que suprimem a verdade pela injustiça, mesmo tendo conhecido a Deus, vão trocar a adoração do Criador por coisas criadas. No tempo em que nós vivemos, irmãos, o problema não é nem tanto desejar coisas ruins, mas é desejar em excesso as coisas boas criadas por Deus. Essas coisas precisam ocupar o seu devido lugar, porque é adoração somente a Deus. Quando a gente faz a ordem certa das coisas, todas as demais coisas elas vão devidamente encontrar o seu lugar na nossa vida. Deus fez as coisas boas para que nós pudéssemos desfrutar. Mas, em primeiro lugar, a adoração deve ser somente a Deus. Por isso que essas pessoas se acham sábias. Acham que vão encontrar a felicidade e a razão da vida nas coisas criadas. Mas, na verdade, como diz o texto, eles são loucos. Queridos, respondemos a primeira pergunta. Por que a ira de Deus é revelada? Agora nós vamos responder a segunda pergunta. É como a ira de Deus é revelada. Como essa ira se revela? E a resposta a essa pergunta é nos dando aquilo que desejamos. Como a ira de Deus é revelada? Nos dando aquilo que desejamos. Percebam que por 3 vezes, versículos 24, 26 e 28, acompanha na sua Bíblia, o texto vai usar a expressão Deus os entregou. Ou seja, façam aquilo que vocês mais desejam. Por inverter as coisas, Deus os entregou. Achamos que somos felizes tendo aquilo que nós mais amamos. Mas aquilo que nós mais amamos é aquilo que nos domina. Então, queridos, por isso nós somos escravos dos nossos desejos e não escravos de Cristo. Como Paulo se apresenta no versículo 1. Nós não sabemos escolher. Essa é a verdade. Nós não sabemos escolher. O nosso coração, ele é enganoso. Mas vou citar mais uma frase do Tim Keller, quando ele diz: a pior coisa que pode nos acontecer é que nos seja concedido o que o nosso coração deseja em excesso. A pior coisa que pode nos acontecer. E vamos ver as consequências. Pelo fato dos homens rejeitarem de maneira consciente a Deus, trocando a sua glória, trocando a adoração a Deus por coisas criadas, nós vamos ver no versículo 24 que Deus os entregou a toda sorte de impureza, segundo os desejos pecaminosos dos seus próprios corações, resultando em práticas que degradam a dignidade e o propósito do corpo humano, queridos. Olha aí o versículo 24. Por isso, Deus os entregou à impureza sexual ou a todo tipo de impureza, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. Quando o texto diz sobre desejos pecaminosos, significa de maneira literal, desejo excessivo, um impulso, um anseio que toma conta de tudo, algo desenfreado. Ele vai continuar no versículo 26, por causa disso o quê? Do que ele disse no versículo 24. Deus os entregou a paixões vergonhosas. Isso implica em dizer que não são apenas os atos, mas também as nossas paixões, os nossos desejos, são considerados como coisas vergonhosas. A continuação do versículo 26 e todo o versículo 27 mostra o resultado do apontamento final do versículo 24, quando fala exatamente sobre a degradação do seu corpo entre si. Olha aí o versículo 26, a continuação do versículo 26. Até
Suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras contrárias à natureza, à sua forma natural. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmos o castigo merecido pela sua perversão. Queridos, não dá para olhar para o tempo que nós vivemos e achar que hoje as coisas são diferentes, como era antigamente, que isso se aplicava apenas naquele tempo e naquele contexto, que hoje as coisas evoluíram e coisas como essas, falar sobre isso, ter represálias sobre isso, não cabe mais nos dias que nós vivemos. Não dá também, queridos, para achar que Jesus veio pregar o amor, desconsiderando seus outros atributos. É claro que Jesus veio pregar o amor. E muitas vezes acabamos cantando que nós consideramos justa toda forma de amor. É uma música popular brasileira que é cantada, que diz que nós consideramos justa toda forma de amor. Vale tudo se for em nome do amor. Não, queridos. Está errado. A Bíblia está falando claramente aqui sobre o pecado da homossexualidade, de desvirtuar o que Deus criou. Lembre-se que os seus pensamentos tornaram-se fúteis e o coração insensato deles ficou obscurecido. Eles não levam a sério, eles estão cegos. O amor de Deus, ele não anula a sua justiça. O amor de Deus também não anula a sua ira. Aliás, uma ira justa. Mas Deus vai exercer justiça e Deus vai aplacar a sua ira. Nós vamos falar sobre isso um pouco mais à frente, mas é importante sabermos disso. Porque muita gente hoje diz que Jesus veio pregar o amor e por isso esse conceito não cabe mais nos dias de hoje. Mas quando Jesus estava diante ali da mulher que foi pega no ato de adultério, por exemplo, trazendo esse exemplo para nós, Jesus trata ela com amor? Trata. Com certeza, mas antes de ir embora, ele vira para a mulher e fala: cadê os seus acusadores? Ninguém te acusou? E a mulher diz: não, ninguém me acusou. Então vá e não peques mais. Ele trata o pecado. Ele age com amor? Age com amor. Mas o amor não anula a sua justiça e não anula a sua ira. Nós vamos falar mais sobre isso mais à frente. Observe mais algumas coisas interessantes no versículo 26 e 27. Acompanhe na sua Bíblia. Até as mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras contrárias à natureza. Versículo 27. Os homens também, eles abandonaram as relações naturais com as mulheres. Quando o texto fala sobre as relações sexuais naturais, entendemos a maneira de como Deus criou todas as coisas, de como Ele quer que as coisas aconteçam. Ele é o Criador de todas as coisas e foi assim que Ele fez. O texto vai dizer que houve uma troca. As coisas foram invertidas, foram trocadas, foram subvertidas e um abandono das práticas naturais. Olhamos, queridos, para o relato da criação e vemos que Deus criou o homem e mulher e assim estabeleceu as relações sexuais dentro do contexto do casamento. E como tudo que Deus faz é bom, tudo que Deus faz é bom, é maravilhoso. Essa é a forma que Deus criou as coisas. Ou Deus trocou de ideia, ou Deus mudou de ideia. O que vocês acham? Sejam honestos. Vocês acham que Deus agora mudou de ideia? Ou Ele continua sendo o mesmo? Ou aquilo que era o pecado lá atrás continua sendo pecado? Porque a questão é a origem do pecado. O que era pecado antes continua sendo pecado hoje, queridos. Será que Deus mudou de ideia? Duvido. Duvido que Deus tenha mudado de ideia. Queridos, eu sei que esse é um tema muito sensível, principalmente nos tempos que nós estamos vivendo hoje. Mas não podemos ignorar o que a Bíblia está dizendo. Eu não posso chegar aqui, irmãos, e graças a Deus por isso, pregar em série, pregar de maneira expositiva, é muito positivo, porque eu não posso simplesmente pegar essa parte da Bíblia e pular essa parte. Eu não posso falar apenas das coisas que agradam a todo mundo.
eu tenho que dizer o que a Bíblia está dizendo. E eu não posso pular essa parte. É uma responsabilidade da igreja revelar a sua palavra. Eu não posso fazer isso. Essa prática era pecado no passado e continua sendo pecado hoje. Deus, ele não muda de ideia. Mas o pecado humano, ele não se limita apenas aos pecados sexuais. Nós vamos ver que, pelo fato dos homens terem desprezado o conhecimento de Deus, versículo 28, mais uma vez, Deus, ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Ter uma mente reprovável é exatamente o oposto de ter uma mente renovada, que o apóstolo Paulo, mais para frente um pouquinho, vai citar no capítulo 12, no versículo 2 de Romanos. Ele vai falar sobre esse poder que transforma. A pessoa que é transformada pelo poder do evangelho, ela passa a ter uma mente renovada. E é exatamente o oposto dessa mente reprovável que Paulo está falando agora aqui no capítulo 1. Uma mente reprovável, como diz o texto, é uma mente que pratica de maneira deliberada aquilo que não deveria praticar. Paulo vai listar, queridos, do versículo 29 até o versículo 31, 21 pecados, frutos de uma mente reprovável. Acompanha na sua Bíblia, versículo 29. Porque desprezaram o conhecimento de Deus, versículo 28. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. Inventam maneiras de praticar o mal. Desobedecem a seus pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família e implacáveis. Todos que cometem de maneira deliberada todos esses pecados estão em pé de igualdade com qualquer outro pecado. A Bíblia está dizendo que por conta do pecado, Deus os entregou. Por desprezarem o conhecimento de Deus. E esse desprezo é por causa do pecado, por causa dessa ruptura que houve desde o nosso pecado original, no jardim do Éden, os nossos pais que nos representavam. Adão e Eva pecaram e nós já nascemos pecadores. Isso traz uma ruptura. E com isso, o desprezo por conhecer verdadeiramente o Senhor. E a nossa tendência é essa, é escolher errado. A nossa tendência é ter essa mente reprovável, praticando aquilo que nós não deveríamos praticar. E vejam, queridos, Deus, ele não disciplina tais homens, ele não corrige tais homens, mas deixa-os viver como bem querem. E Deus os entregou. É assim que a ira de Deus ela é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça. Deus não os corrige, mas Deus os entrega. Mas feliz é o homem que recebe a correção e a disciplina de Deus. Queridos, quando vocês percebem que Deus está corrigindo você, que Deus está disciplinando, é para ficar de pé e dar glória. Deus está corrigindo. Porque aqueles que não são do Senhor, Deus os entregou. E qual é a razão disso? O poder transformador do Evangelho. Deixa eu citar alguns versículos para vocês. Provérbios 3, 11 e 12. Diz o seguinte: meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama, assim como o pai faz ao filho de quem deseja o bem. Mais um versículo, Hebreus 12, 6. Pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Você que é pai, você que é mãe, não precisa responder alto, não. Vocês dão tudo que o filho de vocês pedem? Tem gente rindo aqui. A gente não dá. Sabe por quê?
Os nossos filhos também são pecadores. A nossa tendência é escolher o que é errado. E por que que nós, como pais e mães, não damos para os nossos filhos tudo o que eles querem? Porque nós os amamos. Nós não damos tudo o que eles querem porque nós os amamos. Você que é pai, você que é mãe, você corrige e disciplina seu filho? Sim, corrige, disciplina. E por que que você faz isso? Porque você ama o seu filho. Deixa eu ler mais um texto para vocês. Apocalipse 3,19. Quando fala de Apocalipse, o pessoal já começa a arrepiar, né? Apocalipse 3,19 diz o seguinte: repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Opa! Ainda existe a esperança. Seja diligente e arrependa-se, porque o evangelho é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. Então, arrependa-se. Arrependa-se. E essa esperança é exatamente o evangelho, meus irmãos. E graças a Deus por Jesus Cristo, que mais uma vez veio em nossa direção, a iniciativa é dele. Somos incapazes, por quê? Por causa do pecado. E por causa do pecado, a ira dele é justa. E por causa do pecado, a condenação eterna é justa. Porque nós pecamos contra um Deus que é eterno. Mas graças a Deus que enviou o seu Filho. E essa é a mensagem do Evangelho. Conseguem perceber o quanto nós carecemos desesperadamente do Evangelho e da justiça que se revela nele? Queridos, sem o Evangelho nós somos indesculpáveis diante de Deus. É o que nós aprendemos hoje. Sem o Evangelho nós somos pessoas que suprimem a verdade pela injustiça. Sem o Evangelho nós não o glorificamos como Deus e não lhe rendemos graça. Sem o Evangelho nós adoramos as coisas criadas ao invés de adorarmos o Criador. Sem o Evangelho nós somos entregues aos nossos desejos pecaminosos. Sem o Evangelho nós estamos perdidos e condenados eternamente. Somente o Evangelho, queridos, é capaz de salvar o homem da condenação eterna. Como vimos, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crer. Mas como nós temos falado, não é dizer que acredita, não é dizer que sim, existe um Deus, mas é crer de verdade. Porque crer de verdade, queridos, transforma a nossa vida de verdade. Não basta apenas dizer, mas os nossos atos, a nossa vida precisa refletir essa verdade. E mais uma vez, é uma iniciativa do próprio Deus, porque nós somos incapazes. Deus se revela a nós de uma maneira que nos salva. Deus se revela a nós de uma maneira que nos salva. E é exatamente o que nós chamamos na teologia de revelação especial. A revelação especial, ela nos salva. E isso se dá através da sua palavra, através da Bíblia, e tem o seu ápice na revelação do próprio Cristo. Jesus Cristo é a maior e mais sublime revelação de Deus. Essa é a revelação especial que é capaz de nos salvar. A tua palavra poderosa. E o seu ápice na revelação de Jesus Cristo. Olha o que diz Hebreus 1, de 1 a 3. Há muito tempo, Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. É a sua revelação especial sendo escrita durante toda a história. Mas nesses últimos dias, falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Presta atenção. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Louvado seja Deus, que se revelou a nós de uma maneira que nos salva. Esse é o poder do Evangelho para salvar todo aquele que crê. O poder do Evangelho ele se mostra na obra de Cristo. Ele se fez justiça por nós, pois o nosso pecado ele foi punido nele na cruz, e com isso a sua ira foi aplacada.
foi feita justiça. E a sua ira foi aplacada através do sacrifício de Jesus. Como falamos antes, queridos, o amor de Deus, ele não anula a sua justiça e não anula a sua ira. E a sua justiça e a sua ira também, ela não anula o seu amor. Mas Deus, ele demonstra o seu amor, enviando o seu Filho para resgatar todo aquele que crê. Todo aquele que crê na sua vida perfeita, na sua morte sacrificial e na sua ressurreição em glória. Essa é a mensagem do Evangelho. Ainda há esperança para todo aquele que crê verdadeiramente em Jesus Cristo. Queridos, eu disse que sem o Evangelho nós somos indesculpáveis diante de Deus. Mas no Evangelho nós somos alcançados pela graça de Deus. Uma graça imerecida. Sem o Evangelho nós somos pessoas que suprimem a verdade pela injustiça. Mas no Evangelho, nós conhecemos e nós vivemos essa verdade. E nós conhecemos porque Ele se revelou a nós. Foi uma iniciativa dEle. Sem o Evangelho, nós não glorificamos como Deus e nem lhe rendemos graças. Mas no Evangelho, nós o glorificamos como Deus e lhe rendemos graças, exatamente porque nós o conhecemos. Nós conhecemos essa verdade revelada através de Cristo. Sem o Evangelho, nós adoramos as coisas criadas ao invés do Criador. Mas no Evangelho, nós adoramos o Criador e nos revelamos, nos relacionamos naturalmente com as coisas criadas. Sem o Evangelho, nós somos entregues aos nossos desejos pecaminosos. Mas no Evangelho, nós somos perdoados em Cristo Jesus. Sem o Evangelho, nós estamos perdidos e condenados eternamente. Mas no Evangelho, nós viveremos eternamente com Ele. Esse é o Evangelho. O poder que é capaz de salvar a todo, sem distinção, todo aquele que nele crê. Que Deus nos abençoe.